Capítulo 12. Como o telepsiquismo nos ajuda a tomar decisões corretas. Existe um princípio de justiça no universo, e quando sua motivação é justa e suas intenções são boas, não há motivo para você hesitar, vacilar ou adiar suas decisões. Na verdade, todos os homens bem-sucedidos na vida possuem uma qualidade importante: a capacidade de tomar decisões rápidas e persistir em seus objetivos até o fim. Ela achava que era incapaz de decidir. Recentemente, durante uma consulta, uma mulher me disse: "Estou toda confusa. Não consigo tomar nenhuma decisão." Entretanto, ela não percebia que já havia tomado uma decisão, ou seja, a de não decidir coisa alguma. O que equivale a dizer que estava deixando o inconsciente coletivo e irracional decidir por ela. Todos nós estamos imersos em um grande mar psíquico no qual milhões de pessoas estão constantemente despejando seus pensamentos negativos, temores e frustrações. Essa mulher finalmente compreendeu que, se não decidisse, o inconsciente coletivo tomaria decisões por ela, já que se recusava a governar sua própria mente. Começou a perceber que havia um princípio diretor em seu próprio subconsciente que responderia a seus pensamentos conscientes se esse fosse o seu desejo. Compreendeu que, se não pensasse por si mesma, estaria deixando campo aberto para que o inconsciente coletivo da humanidade tomasse todas as decisões por ela. Assim, mudou de atitude e passou a afirmar o seguinte: "Sei que sou capaz de pensar, escolher e raciocinar. Acredito na integridade de meus processos mentais e espirituais. Quero escolher a coisa certa. E sempre que tiver que tomar uma decisão, perguntarei a mim mesma: se eu fosse Deus, que decisão tomaria? Tenho certeza de que, se meus motivos fossem baseados na regra de ouro e nos princípios da boa vontade, só poderei chegar à decisão correta." Essa mulher havia recebido uma proposta de casamento e não conseguia decidir-se. Depois de recitar essa oração durante vários dias, sonhou que seu noivo estava nadando em um rio muito lamacento, escuro e desagradável. E percebeu imediatamente que o subconsciente lhe revelava o verdadeiro caráter do homem. No dia seguinte, contou o sonho ao noivo, e ele admitiu que sofria de esquizofrenia e estava fazendo um tratamento psiquiátrico. E acrescentou que tinha tendências suicidas. Eles chegaram a uma decisão harmoniosa e concordaram em desmanchar o noivado. Essa jovem descobriu que existia uma força em seu subconsciente capaz de responder às decisões do seu consciente. E ficou muito satisfeita em evitar um erro trágico. Temos liberdade para escolher. A liberdade para escolher e tomar decisões é o maior dom e a maior responsabilidade do homem. Como diz Josué: "Escolhei hoje a quem sirvais." Josué 24:15. Comece imediatamente a escolher as coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras e agradáveis. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. A coragem para decidir transformou a vida de um homem. Um homem de 50 anos perdeu seu emprego de muito tempo quando a firma em que trabalhava foi comprada por uma organização. Seus amigos e companheiros de trabalho lhe disseram: "Tom,
precisa ser realista. Você tem 50 anos e é muito difícil arranjar emprego nessa idade. Sugeri-lhe que a primeira coisa a fazer era não se deixar influenciar pelos amigos, que tanto o aconselhavam a encarar a realidade. A realidade não é permanente. Está sujeita a transformações. Ele percebeu que devia concentrar sua atenção naquilo que nunca muda: a inteligência, sabedoria e poder do infinito que existem em nosso subconsciente. Aconselhei-o a afirmar com decisão: sou guiado por Deus por um novo emprego onde meus talentos e experiências são apreciados e recebo um maravilhoso salário compatível com a integridade e a justiça. E lhe expliquei que no momento em que tomasse uma decisão consciente, o subconsciente responderia, abrindo-lhe todas as portas para a realização de seu desejo. Esse homem sentiu uma vontade irresistível de visitar outra firma que negociava com o mesmo tipo de produtos de sua antiga empresa. Mostrou ao gerente que possuía uma grande experiência e que poderia aumentar em muito o volume de negócios da firma. Foi imediatamente contratado. Quando você chega a uma decisão e percebe que tem muito a oferecer, e quando mostra a um empregador que é capaz de aumentar os lucros da firma, então não tem nenhuma dificuldade em arranjar emprego. Lembre-se de que você não está oferecendo sua idade ou seus cabelos brancos, mas sim oferecendo seus talentos, conhecimentos, capacidade e experiência acumulados por longo tempo de trabalho. A idade não é o passar dos anos, é o acúmulo da sabedoria. Um bom ponto a lembrar também é que toda a água do oceano não pode afundar um navio, se não conseguir entrar em seu interior. Da mesma forma, todos os problemas, desafios e dificuldades não conseguirão vencê-lo, se não entrarem em você. Shakespeare escreveu: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder os bens que poderíamos conquistar, se não tivéssemos medo de tentar, medida por medida. Uma oração simples e prática para tomar a decisão correta. Não se esqueça de que existe uma lei universal de ação e reação. A ação é a decisão de seu consciente, e a reação é a resposta automática de seu subconsciente de acordo com a natureza da decisão. Para tomar sempre decisões corretas, use a seguinte prece: sei que a inteligência infinita de meu subconsciente está agindo dentro de mim, revelando-me tudo o que preciso saber. A inteligência infinita e a sabedoria sem limites de meu subconsciente fazem minhas decisões serem acertadas. Reconheço as indicações que chegam a meu consciente. Não posso errar. A resposta me chega clara e distinta. E agradeço pela alegria da prece atendida. Quando estiver preocupado com alguma decisão, mantenha-se calmo e afirme essas verdades com convicção. Faça isso 2 vezes por dia e receberá um conselho do subconsciente, uma espécie de mensagem silenciosa de sua alma, que lhe indicará claramente o caminho a seguir. Essa mensagem pode assumir a forma de uma convicção íntima, de um palpite súbito ou de uma ideia que surge espontaneamente no consciente. Como uma decisão rápida salvou 2 vidas. O falecido Dr. David Seabury, famoso psicólogo, contou-me certa vez a história de um amigo que ficara paralítico, em consequência de 2 derrames. Certa vez, quando esse homem estava sozinho em casa com os 2 netos, a cidade foi assolada por um terrível furacão. As autoridades recomendaram pelo rádio que fossem todos para o porão. O Dr. Seabury conta
que o amigo começou a recitar em voz alta sua citação favorita da Bíblia: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. E então disse para si mesmo: vou salvar meus netos que estão dormindo no quarto ao lado. Ele chegou à decisão de tentar salvar as vidas dos netos a qualquer preço, fazendo um esforço sobre-humano. Pôs-se de pé e começou a caminhar. Foi até o quarto das crianças, tomou-as nos braços e levou-as para o porão. Minutos depois, a casa foi destruída pelo furacão. Conseguiu salvar a si mesmo e as crianças. Além disso, ficou totalmente curado da paralisia. Esse homem nunca havia perdido a capacidade de andar. Entretanto, tal poder estava adormecido em seu subconsciente, até que, em uma emergência, ele se esqueceu de que estava paralisado, preocupado apenas em salvar as vidas das crianças. Todo o poder do infinito acorreu para o ponto focal de sua atenção. A história da medicina está repleta desses casos, nos quais os indivíduos descobrem novas forças dentro de si para enfrentar um grande perigo. O corpo de um homem pode estar paralisado, mas o espírito, Deus, que o habita, não pode ficar doente, mutilado ou aleijado. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. O espírito é a única presença, poder, causa e substância no universo. Ela disse: vou deixar que Deus decida por mim. Recentemente, uma mulher me contou que deixava Deus decidir tudo por ela. Com isso, estava imaginando um Deus distante, fora dela, em algum lugar do céu. Expliquei-lhe que a única maneira de Deus, ou a inteligência infinita, trabalhar para ela seria através de seu pensamento. Para que o universal possa atuar no plano individual, ele precisa se tornar o indivíduo. Ela, então, percebeu que Deus era o espírito vivo que nela habitava, e que seu pensamento era criador. Percebeu ainda que era livre para escolher, que dispunha de vontade e de iniciativa, e que essas eram a base de sua individualidade. Finalmente se decidiu a aceitar a própria divindade e a responsabilidade de tomar decisões por si. Você é que sabe o que é melhor para si. Não se esqueça de que quando se recusa a tomar suas decisões, está rejeitando a divindade que existe em você e está pensando do ponto de vista da fraqueza e da inferioridade, o que só lhe pode trazer prejuízo. Como uma decisão transformou a vida de um homem. Há alguns anos, convidei o Dr. Emmett Fox, autor de Sermão da Montanha, para visitar o 7th Regiment Armory, em Nova York, do qual sou membro. Ele estava interessado nas exibições históricas e na história dos Estados Unidos, como mostra nas várias exibições daquela magnífica organização. Durante o jantar, contou-me que enquanto estava trabalhando na Inglaterra como engenheiro civil, havia assistido a uma conferência do juiz Thomas Trovard a respeito do subconsciente e que a exposição lhe havia causado profunda impressão. Durante a conferência, o Dr. Fox disse para si: cheguei a uma decisão. Vou para os Estados Unidos falar às massas. Cumpriu a decisão e, em questão de meses, todas as portas se abriram. Ele se encontrou em Nova York, onde falou para cerca de 5.000 pessoas todo domingo durante muitos anos. Sua decisão foi assimilada pelo subconsciente, que se encarregou de transformá-la em realidade. Vai e como creste te seja feito. Mateus 8:13.
Não se esqueça. 1. Existe um princípio de justiça no universo. Quando nossa motivação é justa e nossas intenções são boas, não há motivo para hesitar em nossas decisões. 2. Todos os homens bem-sucedidos na vida possuem a capacidade de tomar decisões rápidas e persistir em seus objetivos até o fim. 3. Na realidade, a indecisão não existe. Indecisão significa simplesmente a decisão de não decidir, o que é ridículo. Se não decidirmos por nós, outros talvez o façam. Se isso não ocorrer, o inconsciente coletivo se encarregará de decidir por nós. Quando está preocupado e temeroso, e quando hesita e vacila, você não está pensando. O inconsciente coletivo está pensando por você. O verdadeiro pensamento não está sujeito a dúvidas, porque se baseia em princípios universais e verdades eternas. 4. Quando você chega a uma decisão consciente, seu subconsciente lhe oferece uma resposta definida. Isso pode acontecer em um sonho, tão nítido e realista que você não terá dificuldade em interpretá-lo. 5. A liberdade para escolher e tomar decisões é o maior dom e a maior responsabilidade do homem. 6. A realidade não é permanente. Tudo neste mundo está sujeito a transformações. Concentre sua atenção naquilo que nunca muda. A inteligência, a sabedoria e o poder do infinito que existem em seu subconsciente. Se perder o emprego, existe uma sabedoria dentro de você que, quando consultada, abrirá outra porta. 7. Você não está oferecendo sua idade quando procura um emprego. Está ofertando seus talentos, capacidade e sabedoria adquiridos pelos anos de experiência. A idade não é o passar dos anos, mas o acúmulo de sabedoria. 8. A lei da ação e da reação é uma lei cósmica e universal. Quando você chegar a uma decisão consciente, haverá uma resposta automática de seu subconsciente de acordo com a natureza da sua decisão. 9. Muitas vezes, o subconsciente responde sob a forma de uma certeza interior, um palpite ou uma ideia espontânea que aflora ao consciente. 10. Às vezes, em ocasiões de grande perigo, um homem é capaz de realizar proezas impossíveis para salvar os entes amados. Quando sua casa foi ameaçada por um furacão, um homem totalmente paralítico desejou intensamente ser capaz de salvar os netos. Levantou-se da cadeira de rodas e carregou os netos para o porão. Todo o poder do infinito acorreu para o ponto focal de sua atenção. Ele decidiu realizar seu desejo e esse poder respondeu à altura. 11. Quando uma pessoa diz, vou deixar Deus decidir por mim, em geral está imaginando um Deus distante. Entretanto, somos seres livres e pensantes e devemos tomar nossas próprias decisões. O poder infinito não faz nada para nós, mas por nós. Isto é, através de nossos pensamentos, palavras e obras. Devemos tomar uma decisão e então a inteligência infinita de nosso subconsciente responderá de acordo com essa decisão. Aceite sua própria divindade. Se a recusar, estará rejeitando a sabedoria e a inteligência do infinito que existem em você. 12. O Dr. Emmett Fox afirmou: vou para os Estados Unidos falar às massas. Ele não se afastou dessa decisão, e todas as portas se abriram.
Meses mais tarde, estava em Nova York e suas conferências eram ouvidas por milhares de pessoas.